Olá! Esse vídeo é para falar um pouquinho sobre a importância das medidas de isolamento relacionadas à pandemia do Covid-19 e também fazer algumas reflexões sobre a importância da vacinação para a sociedade moderna atual. O Imperial College de Londres publicou, dia 16 de março, um artigo bem interessante sobre o Covid-19, sobre a questão da pandemia do Covid-19. Um dos pontos que o artigo aborda é justamente a relação que existe entre o aumento da idade com o aumento do agravamento dos sinais e sintomas clínicos promovidos pelo Covid, que podem evidentemente levar à morte. No artigo ele demonstra claramente que a partir dos 50 anos há uma maior porcentagem de pessoas contaminadas pelo Covid-19 que precisam ser internadas em hospitais, e a partir dos 60 anos há uma maior porcentagem desses pacientes internados que precisam de tratamentos mais intensivos por um agravamento do quadro e que pode, obviamente, também aumentar a porcentagem de pessoas que morrem em função do Covid-19. Então isso acaba corroborando e comprovando até o que os próprios profissionais de saúde, enfim, têm divulgado amplamente, que o maior grupo de risco do Covid-19 estão nas pessoas mais idosas, acima de 50 anos, acima de 60 anos. Isso não quer dizer que pessoas mais jovens não podem ter complicações com Covid-19. É claro que podem, principalmente se tiverem comorbidades associadas, uma hipertensão, uma diabetes, uma arritmia, ou se tiverem o seu sistema imunológico debilitado por alguma outra razão. É óbvio que pessoas com 40, 30, 20 anos ou menos podem vir sim a ter complicações com o Covid. Por isso que é importante todo mundo se preservar, todo mundo evitar o contágio com o vírus e nesse momento fazer esse sacrifício do isolamento. Quando a gente fala de vírus, a gente tem que pensar também não só na letalidade que um vírus causa, mas também na sua capacidade de contágio. E o Covid-19 ele tem uma alta capacidade de contágio. Por isso que essas pessoas têm que se preservar, porque mesmo que elas não tenham sinais clínicos ou tenham sinais clínicos muito leves, elas podem contaminar pessoas que são suscetíveis ao vírus. Por isso, a necessidade de conter essa propagação. É claro que nós temos vírus que são muito mais contagiosos do que o Covid-19. Sarampo e pólio, por exemplo, são vírus com alta capacidade de contágio. O sarampo é o que mais tem uma capacidade de contágio. No entanto, para o sarampo e para a pólio, nós hoje temos vacina. E é justamente em função da vacina, em função das campanhas de vacinação e da aderência às campanhas de vacinação, é que nós não temos pandemias dessas doenças. Mas se nós não fizermos essa vacinação, se nós não desenvolvermos vacinas para essas patologias, nós estamos sempre e a todo momento correndo perigo. Por isso a importância de desenvolver, de pesquisar, de trabalhar e trazer vacinas para a população para as mais diversas doenças. Esses movimentos anti-vacina que nós temos, eles acabam fazendo um desserviço para a sociedade, e em momentos de pandemia como essa, ou como esse, é que a gente realmente vê a importância da vacinação para a sociedade. Um outro ponto que muita gente fala também, a dengue mata mais do que o Covid-19. Olha, essa é uma informação ainda muito precipitada, porque a gente ainda está num processo de pandemia, é uma questão aguda, né? Então a gente ainda tem que compilar muitos números, infelizmente. Então é muito primário, é muito abrupto querer fazer algum tipo de afirmação nesse momento. Mas uma outra coisa que tem que ser levada em conta, e ainda no contágio, é que o contágio da dengue ele tem barreiras que não existem para o Covid-19. O Covid-19 ele passa pelo ar, por meio de gotículas e perdigotos. A dengue precisa de um mosquito contaminado, de uma série de fatores. Então, claro que a dengue, assim como várias outras doenças endêmicas do Brasil, ou enfim, epidêmicas que a gente tem, são doenças graves, né? A dengue é uma doença grave, mas essas comparações, nesse momento, elas não agregam nada para esse controle da pandemia pelo qual a gente passa. Então é importante esse isolamento pelo tempo adequado, porque a partir desse isolamento a gente consegue conter a expansão do vírus. O vírus precisa de um hospedeiro para se replicar, para se multiplicar. Ele é um parasita celular obrigatório, parasita intracelular obrigatório. Então, se nós hospedarmos o vírus, nós vamos multiplicar o vírus e passar para outras pessoas. Então, o isolamento nesse momento é importante justamente para a gente evitar o contágio em massa da população e fazer aquilo que os especialistas dizem, que é abaixar a curva de contaminação. Por quê? Porque se toda a população for contaminada, nós não vamos ter condições de fazer o atendimento na rede hospitalar.
Então, se o Brasil inteiro se contamina com o Covid, ainda que 80%, vamos pensar assim, hipoteticamente, da população não tenha complicações mais graves em relação ao Covid, 20% poderão ter, e nós não vamos ter condição de tratá-los. Lembrando que a rede hospitalar não trata só o Covid-19, existem outras emergências. Então é justamente para evitar esse atropelo, para evitar essa aglomeração em hospitais, que a gente precisa justamente fazer essas medidas nesse momento. Ninguém gosta de fazer isolamento, ninguém gosta de ficar privado do convívio e do direito de ir e vir, mas nesse momento de pandemia, se nós quisermos sair dessa situação o quanto antes, é importante o isolamento. Então, se você puder, fique em casa, não se exponha ao vírus e não exponha outras pessoas ao vírus, para justamente a gente evitar a propagação e poder achatar essa curva de contaminação. Ok? Um abraço.